Pegue a sua Bíblia, por favor, e eu quero pensar com você nesta noite sobre o que é contar os nossos dias. É óbvio que o que eu vou compartilhar com você surgiu a partir do que vivemos ao longo da semana. Ao longo da semana nós tivemos lidando com o cenário da morte, com o cenário da interrupção da vida, por algumas vezes, e isso me fez lembrar esse texto, um texto de salmo, e um salmo que não foi composto por Davi, mas um salmo que é uma verdadeira oração de um homem chamado Moisés. O verso 12 do Salmo 90, ele vai dizer o seguinte, passa aí para mim, por favor, irmão. O verso 12 do Salmo 90, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés fazendo a sua oração, Moisés compondo esse salmo, no verso 12 Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Em algumas traduções aparece: contar os nossos dias de tal maneira para que possamos alcançar um coração cheio de sabedoria. Pode passar o slide. Eu quero conversar com você sobre o que é contar os nossos dias. Essa oração que nós acabamos de ler, essa oração do texto que acabamos de citar, é uma oração, como eu disse, uma oração realizada por Moisés. Moisés está compondo esse Salmo 90. E olhar para esse salmo, ou enxergar o que Moisés diz no verso 12, me faz lembrar uma música que não foi cantada por nós em nenhuma celebração, mas uma música que se cantava no tempo da juventude de alguns, uma música que trazia em seu repertório a seguinte expressão: o tempo não para. Interessante essa expressão. O tempo não para. Se você tem um relógio, e eu tenho o meu aqui, se você tem um relógio, não importa se ele é analógico, se ele é digital, se você tem um relógio, você não consegue contar a hora. Se você tem um relógio aí no seu pulso, ou pendurado na sua parede, você vai perceber que você não consegue controlar o tempo, ou seja, você olha para o relógio e você percebe que o tempo não para. Porque apesar do minuto ficar parado, os segundos estão rodando o tempo todo. Moisés deve ter percebido isso quando fez essa oração. Irmãos, sabe quantos anos Moisés tinha quando fez essa oração? Moisés tinha 80 anos de idade, e a questão que surge na minha mente é: como uma pessoa que está com 80 anos pode fazer uma oração desse tipo? Como uma pessoa que está com 80 anos pode pedir ao Senhor que a sabedoria para poder contar bem os seus dias? Moisés estava vivendo no deserto, Moisés estava vivendo na travessia do Êxodo, e Moisés dizia: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira. Moisés está pedindo a Deus a capacidade de contar, embora o texto bíblico não afirme. Eu imagino, e me permita expor a minha imaginação, eu imagino que cada manhã, cada tarde, cada noite, cada madrugada na vida de Moisés era um momento de aprendizado com Deus. Moisés está se referindo não a uma mera expressão matemática. Quando Moisés diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, Moisés não está se apropriando de um linguajar aritmético. Moisés, quando diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, Moisés não está representando um simples procedimento matemático, não. Quando Moisés diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira para que o meu coração alcance sabedoria, Moisés está pedindo ao Senhor capacidade para administrar e administrar bem a sua vida. Moisés foi educado com a educação mais fina do império faraônico. Moisés foi educado com a educação de primeira classe no Egito. Moisés foi criado no palácio de Faraó.
Moisés recebeu uma fina educação, ou uma educação de elevada qualidade. Mas o que Moisés está pedindo nesta oração é capacidade, é competência. Moisés está pedindo ao Senhor que ele tivesse condições de administrar o tempo, de administrar a sua vida. E a grande pergunta é: o que significa contar os nossos dias? Eu quero olhar para essa declaração e eu quero considerar 2 pontos, poderia dizer assim, que para mim significam contar os dias. Por exemplo, quando eu leio o que Moisés está pedindo ao Senhor: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira para que eu alcance um coração regado de sabedoria. Eu penso que contar os dias significa, passa o slide por favor, contar os dias significa reconhecer a fugacidade da nossa existência. Sabe, gente, Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 14, Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, é como uma neblina. E sempre que eu leio esse versículo, eu fico imaginando quando minha mãe fazia o arroz, levantava a tampa da panela e saía aquele vapor. Em frações de segundo desaparecia. O vapor que existiu, em alguns segundos, deixava de existir. E Tiago está dizendo o seguinte: a nossa vida é como um vapor. A nossa vida ou a nossa existência é como uma neblina que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quando eu olho para a história de Moisés e quando eu me aproprio dessa oração, Salmo 90, verso 12, em que Moisés está pedindo ao Senhor para poder, capacidade para poder contar os seus dias, eu penso que contar os nossos dias, de fato, é reconhecermos a fugacidade da nossa existência, irmãos. Nesse mesmo Salmo 90, Moisés vai dizer que a duração dos anos da nossa vida é de 70 anos. Aqueles que, por causa da sua robustez, conseguem chegar aos 80 anos, o melhor dia, ou o melhor ano destes que ultrapassam, são anos ou dias marcados por câncer enjefado. Está no texto. A duração da vida é de 70 anos. Aqueles que por sua robustez chegam aos 80, o melhor deles é câncer enjefado, pois passa rapidamente e nós voamos. A nossa vida é breve. A nossa vida é fugaz. A nossa vida, ela passa. Certo comentarista, na exposição desse texto de Salmo 90, 12, certo comentarista afirmou que se nós entendêssemos que a nossa vida, ela é fugaz, se nós entendêssemos que a nossa vida é breve, se nós entendêssemos que a nossa vida é como uma neblina ou como um vapor, nós jamais chegaríamos atrasados. Pelo contrário, nós aproveitaríamos todo o tempo, cada minuto, cada segundo, cada instante da nossa existência. Isso aqui me dá um certo desespero, porque quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu já queimei, desperdicei, muitos momentos. Irmão, cada minuto, cada momento se torna minuto ou momento importante. Cada minuto e cada momento não volta mais. A gente se lembra, mas não tem como retornar. Porque a nossa existência é fugaz. Olhar para essa oração de Moisés é lembrar de uma paráfrase feita por um homem que dizia em sua oração: Senhor, Tu que estás fora do tempo, ajuda-nos a viver esse pouco tempo que nos resta. Me parece que é o que Moisés está pedindo. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração cheio de sabedoria. É como esse sábio, um sábio contemporâneo. Tu que estás fora do tempo, ajuda-me a aproveitar este pouco tempo que me resta. Irmão, a nossa existência é fugaz. A nossa existência é breve.
Por isso precisamos pedir ao Senhor capacidade para administrar e administrar bem o nosso tempo. Eu já citei isso aqui, repito, um dos grandes missionários entre a tribo Auca no Equador, chamado Jim Elliot, ele diz: viva de tal maneira para que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer. Nós precisamos aproveitar cada momento. A nossa vida passa. Embora alguns acreditem que ficarão para semente, não ficam. A morte é uma realidade. E eu volto a dizer, o que eu estou compartilhando com você é resultado do que eu vivi essa semana. Porque lidar com o cenário da morte, num primeiro momento apavora. Na verdade, a gente se sente violentado pela morte porque a morte não nos é natural. A gente se sente violentado pela morte porque nós não fomos criados para a morte. A morte é resultado do pecado. Obrigado. A morte é resultado da nossa capacidade de tentar ser sem ser em Deus, lembrando da semana passada. E lidar com o cenário da morte é de fato ter certeza que a nossa vida passa e passa rapidamente. Irmão, eu durante essa semana, você sabe, eu completei mais um ano de vida. E eu fiquei me lembrando de alguns eventos da minha história. E eu fico imaginando como passou rápido. Eu me lembrei, por exemplo, quando olhei para o meu passado, de algumas experiências que eu tive, experiências que parecem que foram ontem. Mas por exemplo, eu me lembrei quando eu fiz 15 anos de idade e ganhei uma bicicleta que estava na moda. Ela era de alumínio. Fera, quando lançaram a tal da bicicleta com marcha, que a marcha mudava aqui, ó. Eu fiquei me lembrando, eu disse, parece que foi ontem. E já se passaram 25 anos. Eu, por exemplo, e é óbvio, porque a minha vida é fugaz, é breve, eu me lembrei de quando eu pela primeira vez coloquei a farda. Fiquei tão feliz, porque estava ingressando na carreira militar. Na verdade, foi engraçado, porque eu fiquei me lembrando que naquele dia eu tive a minha cabeça raspada. Fiquei feio, irmão, mas bota feio assim, multiplicado, irmão. Só tinha orelha e cabeça. Eu me lembro que quando eu fui fazer inspeção, porque o militar todo ano tem que fazer inspeção, e eu cheguei lá no hospital Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, e um major médico olhou para mim e falou assim: você para chegar à condição de magro tem que engordar 15 quilos porque você está raquítico. De tão magro que eu era. Eu fiquei me lembrando disso, parece que foi ontem, mas 2005 para 2020, 15 anos que eu larguei a farda. Irmão, eu fiquei me lembrando, por exemplo, do dia 15 de abril de 2000, 20 anos atrás, quando eu dei meu primeiro beijo na Aline. Nossa, que lembrança maravilhosa, parece que foi ontem. E na live que tivemos na sexta-feira, ela compartilhou algumas intimidades, e eu acho que se fosse hoje ia acontecer a mesma coisa. Eu me lembrei, por exemplo, e parece que foi ontem, do dia do nosso casamento, dia 3 de novembro de 2001, 18 anos atrás, parece que foi ontem, passou rápido. Eu fiquei me lembrando quando eu entrei naquele hospital evangélico, lá em Paracambi, no dia 11 de novembro de 2004, e senti a alegria de poder
avançar num estágio, sendo pai. Maria Eduarda nasceu, que coisa maravilhosa. Deixa eu contar um negócio para você. Eu fiquei me lembrando, eu inclusive me internei para poder permanecer no hospital e ver minha filha. Eu fiquei me lembrando essa semana, parece que foi ontem, irmão. A nossa vida é breve. A nossa vida passa como vapor. Eu fiquei me lembrando, irmão, do dia que Mariana nasceu. Olha que coisa tão gostosinha, peguei no colo, abracei. Minha segunda filha. Eu fiquei me lembrando essa semana de quando, porque achei uma foto, na verdade eu não achei. Maria Eduarda enviou para mim uma foto de quando eu fui ordenado. E eu nem me lembrava de que o pastor Rocha foi quem me entregou a Bíblia. Parece que foi ontem. Se existe algo neste mundo que eu e você não temos o controle, se chama o tempo da nossa existência. Eu vou repetir para você. Se existe algo neste mundo que nós não temos o domínio, é sobre o tempo da nossa vida. Irmãos, existem pessoas que já passaram por cirurgias, existem pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte e permanecem entre nós. Elas conseguiram vencer o dilema da enfermidade. Como também existem pessoas que, apesar do nosso desejo de tê-las conosco, já morreram. Ou seja, a nossa existência é fugaz, a nossa existência é efêmera, a nossa existência é passageira, a nossa existência é veloz, a nossa existência é transitória. Por causa da brevidade da nossa vida, nós precisamos fazer como Moisés fez. Senhor, ensina-nos a contar bem os nossos dias, para que alcancemos um coração regado de sabedoria. Por causa da brevidade da nossa vida, nós precisamos orar como Moisés, pedindo capacidade de administrar bem o tempo, para não desperdiçarmos a única e exclusiva vida que recebemos naquilo que Deus não tem o menor interesse. Mas quando eu olho para essa oração de Moisés, eu não enxergo apenas o contar os nossos dias como fugacidade da existência, mas eu enxergo esse contar os nossos dias como a diferença dos tempos. Preste muita atenção aqui nisso, senão você vai se enrolar. Quando estávamos ontem participando daquele momento em que o corpo desce a cova, e aí as pessoas que conviveram próximas, que foram impactadas pelo legado, pela liderança, começam a testemunhar do que aconteceu anos atrás. Irmão, eu fiquei me lembrando de uma ministração compartilhada em 2008 pelo pastor Wander da Igreja do Recreio. E naquela ministração, o pastor Wander, ele falava sobre as diferenças do tempo. Pode passar aí, irmã, o slide, por favor. Ele falava que contar os nossos dias é entender bem a diferença dos tempos. O pastor Wander dizia, em 2008 para 2020, 12 anos, né? Talvez nem ele se lembre que pregou isso. Mas ele dizia que o tempo, na verdade, possui duas qualificações. Segundo o pastor Wander, nós precisamos considerar o tempo enquanto duração, mas nós também precisamos considerar o tempo enquanto oportunidades. E ele dizia que o tempo enquanto duração é o tempo do relógio. O tempo enquanto duração é o tempo do ponteiro. O tempo enquanto duração é o que nós chamamos de cronos. E é desta expressão grega cronos que vem a nossa palavra cronologia ou a nossa palavra cronômetro. O tempo enquanto duração, o interessante é que ele existe igualmente para todos. O tempo enquanto duração, o interessante é que ele é o mesmo
para todo tipo de gente. Não importa se você está aqui em Campos, não importa se você está lá em São Mateus, não importa se você está aqui no Brasil, não importa se você está nos Estados Unidos, não importa se você está em Boston, não importa se você está em Tóquio, não importa se você está em Paris. O Cronos, o tempo enquanto duração, será de 24 horas para todo mundo. Tem diferença de fuso horário, mas não na duração. Aqui ou em qualquer outro lugar, o Cronos é o mesmo para todo mundo. Já segundo o pastor Wander, tempo na Bíblia não é apenas Cronos, mas pode assumir a função de Kairos. E enquanto Cronos é o tempo de duração, Kairos é o tempo enquanto oportunidade. Enquanto Cronos, tempo, duração, é o mesmo para todos, o Kairos, o tempo, oportunidade, não é o mesmo para todo mundo. Talvez hoje seja a oportunidade de Deus para mim e não para você. Talvez seja para você e não para mim. E o extraordinário é que quando eu leio sobre isso, o Senhor ensina-me a contar os meus dias, eu percebo que na expressão de Moisés tem a conotação: Senhor, não me deixe perder as oportunidades que aparecem na minha existência. Interessante que os teólogos sistemáticos, quando vão trabalhar essa questão, eles dizem que o Kairos, o tempo das oportunidades, é um tempo oportuno, é um momento certo, é algo que aparece. Na verdade, essa expressão é muito utilizada na Bíblia, no Novo Testamento. E se a gente fosse classificar de uma forma muito simples, porém não simplista e nem simplória, nós diríamos que o conceito do Kairos tem a ver com a qualidade. Se o Cronos, enquanto tempo, tem a ver com quantidade, 24 horas, o Kairos, enquanto tempo, tem a ver com qualidade, oportunidade. E o impressionante, irmão, é que eu e você precisamos olhar para esse momento da nossa existência e precisamos questionar: estamos aproveitando as oportunidades que estão surgindo? Tem um texto na Bíblia que ressalta muito bem essa questão do tempo enquanto oportunidade ou do tempo enquanto Kairos. É exatamente o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, quando Paulo diz: portanto, vejam prudentemente como vocês estão andando, não andem como insensatos, mas andem como sábios, remindo tempo. A expressão tempo nesse texto não é Cronos, mas é Kairos, ou seja, remindo o tempo, aproveitando bem cada oportunidade, não desperdiçando ou não deixando passar o momento certo, não deixando passar o tempo oportuno, não desperdiçando o privilégio de receber o que Deus tem para dar. Quando eu olho para a oração de Moisés e vejo Moisés dizendo: dê-me capacidade para contar bem os meus dias, de tal maneira que a minha existência seja marcada por produtividade e qualidade, eu percebo que nós precisamos olhar para a diferença do tempo e não apenas considerar o tempo enquanto duração, mas também considerar o tempo enquanto oportunidade. Irmão, oportunidade é um momento que se apresenta na sua vida e que se perde em frações de segundo e às vezes nunca mais se repete. Eu disse para você que esta semana, porque completei mais um ano de vida, fiquei me lembrando de alguns acontecimentos passados. E eu confesso a você que em alguns acontecimentos eu até pensei comigo: se eu pudesse voltar lá, faria diferente. Eu aproveitaria mais. Mas não tem como voltar, porque a janela da oportunidade se fechou. Sabe, irmão, contar bem os nossos dias é entender que oportunidade é um momento que você vive na sua vida e que possivelmente não volta. Pense neste momento. Pense comigo, quantas bênçãos você recebeu de Deus porque você aproveitou as oportunidades que apareceram. Mas pense comigo,
Quantas coisas você deixou de ter ou perdeu na sua vida porque você desperdiçou as oportunidades que surgiram na sua caminhada? O que merece destaque é que o tempo enquanto cronos, ou o tempo enquanto duração, ele é igual, independente da localização geográfica. Mas o tempo enquanto oportunidade, o tempo denominado kairos, ele não é igual. Ele não é igual porque Deus não é previsível. Na verdade, Deus é imprevisível. Existem momentos que você não está esperando e você recebe. Porque as oportunidades de Deus não tem como você marcar na agenda. Irmão, assim, tem uma janela de oportunidade aberta. Se eu fosse você, ficaria ligadinho. O tempo enquanto duração é o mesmo, mas o tempo enquanto oportunidade não, porque Deus é imprevisível. O nosso Deus não está escravizado pelo relógio. O nosso Deus não está limitado pelo nosso cronos. O nosso Deus, apesar do cronos, Ele age da forma como Ele quer e no momento que Ele deseja, meus irmãos. Não confunda as coisas, Deus sempre age no tempo, mas não está escravizado pelo tempo. E Deus age no tempo, no momento e da forma como Ele deseja. É por isso que eu sempre digo, as nossas orações, elas nada mais são do que manifestações dos nossos desejos. As nossas orações não manipulam a mão de Deus, as nossas orações não intimidam a Deus, as nossas lágrimas e os nossos gritos de desespero não impressionam a Deus, as nossas súplicas não manipulam Deus, as nossas intercessões são simplesmente manifestações das nossas necessidades e exposições dos nossos anseios. Sabe, irmãos, eu penso que nós devemos ficar muito ligados, porque se o tempo enquanto cronos é o mesmo para todo mundo, o tempo enquanto oportunidade não, e Deus pode estar agindo em seu favor hoje. Tem gente sendo curada hoje, talvez não seja você. Mas tem gente sendo curada hoje, talvez seja você. Tem gente sendo restaurada hoje, talvez não seja o seu filho. Mas tem gente sendo restaurada hoje, talvez esteja dentro da sua casa. Eu digo isso porque eu tenho plena certeza de que Deus está agindo. Irmãos, Deus pode agir em determinado momento da vida de alguém. Deus pode agir em outro momento na vida de um outro alguém. Deus não está formatado à nossa mente. Deus não está enjaulado por nossas concepções teológicas, porque a nossa vida é breve, porque a nossa existência é fugaz. Nós devemos agarrar a certeza de que Deus está agindo, de que Ele está em movimento, Ele não está inerte, Ele não se põe passivamente diante do nosso sofrimento. Hoje pode ser o tempo das oportunidades para você. Não desperdice o cenário que o Espírito Santo está criando em seu favor. Não pense que o mundo está solto. Não pense que o mundo está entregue a uma irresponsabilidade. Não está, irmão. Não está. Não pense você que Deus saiu do trono e perdeu o controle das coisas, e é por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Não! Eu digo com absoluta certeza, o nosso Deus continua com o domínio da história em suas mãos. Irmãos, Ele continua no controle. Ele continua no controle porque Ele está no controle desde o princípio. Sabe, eu penso que nós devemos aproveitar as oportunidades.
nós devemos aproveitar. Quanta coisa eu perdi na minha vida. Eu agradeço muito a Deus a fase em que eu estou. E agradeço mesmo. Mas eu digo a você, quantos cursos eu poderia ter feito a mais e perdi a oportunidade? Sabe? Quantos livros bacanas deixei de ler, perdi a oportunidade. Quantas vezes me envolvi em ringues e cenários que não deveria ter entrado, perdi a oportunidade. Se contar os nossos dias e levar em consideração que a nossa vida é breve, contar os nossos dias porque a nossa vida é breve, é aproveitar cada oportunidade que Deus dá, porque elas passam, é como um vapor, é como uma neblina. A oportunidade que você está tendo hoje, pode ser que você nunca mais a veja novamente. Eu quero terminar. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: não duvide. Aproveite mesmo o cenário que Deus está criando, porque Ele é eterno. Ele está fora da linha do tempo, apesar de agir no tempo. Podem vir. E só para embolar um pouquinho a sua cabeça, para dar dor de cabeça para você não conseguir dormir. Olha para cá, por favor. E vocês que estão vindo, preste atenção. Contar os nossos dias é saber que a minha vida passa e passa rápido, mas é me dar destreza e habilidade para aproveitar as oportunidades que aparecem na minha existência. E aí, Márcio, o interessante é que o Deus que me dá a oportunidade na linha do tempo é um Deus que está fora da linha do tempo. Apesar dele agir no tempo. Na verdade, o Deus que é eterno desceu na história humana, entrou na linha do tempo, se tornou visível, encarnou-se, habitou entre os homens, em forma de homem. E o interessante é que esse processo da encarnação não é apenas o invisível se tornando visível, mas o eterno entrando na linha do tempo e se encarnando, é dando oportunidade para mim e para você, que somos limitados e escravizados pelo tempo, na linha do tempo desfrutarmos daquilo que só desfrutaríamos quando saíssemos da linha do tempo. Não entenderam nada? Mas é isso. Que coisa linda! O que é a encarnação? É o Filho de Deus assumindo forma ao homem, muito mais do que isso. A encarnação é o eterno irrompendo o tempo e o espaço, entrando na linha do tempo para fazer com que eu e você que estamos na linha do tempo comecemos a viver o que nós só viveríamos quando saíssemos da linha do tempo. É por isso que a Bíblia diz que agora não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é quando Ele voltar, é agora. Por quê? Porque Ele trouxe para dentro da linha do tempo o que nós só viveríamos quando fôssemos libertos da linha do tempo. Quando eu falo sobre isso, eu percebo que infelizmente tem muita gente não aproveitando a oportunidade, porque ainda não compreendeu que encarnação foi o eterno intervindo no Cronos. Infelizmente tem muita gente que não aproveita a oportunidade, porque decidiu excluir Deus do tempo, ou do seu tempo. E como nós excluímos Deus do nosso tempo? Tem pessoas que excluíram Deus do seu tempo,
porque não tem tempo, ou não tem qualquer tempo na vida delas para Deus. E porque elas não têm tempo para Deus, elas perdem as oportunidades, porque elas não possuem discernimento. Tem pessoas que excluíram Deus do seu tempo, porque o tempo que Deus tem na vida delas são apenas 2 horas de celebração através de uma transmissão, e perdem oportunidade, porque decidiram escravizar Deus no Cronos. Deus vai agir nas 2 horas de transmissão, e pode dizer que Deus esteja agindo no momento que você acorda. Nós precisamos ter tempo para Deus, e ter tempo para Deus é ter tempo para aquilo que é relevante. Nós precisamos ter tempo para Deus, e ter tempo para Deus é ter tempo para aquilo que é sublime. Nós precisamos ter tempo para Deus, e ter tempo para Deus é ter tempo para aquilo que é mais importante. Irmãos, o último slide diz o seguinte, pode passar aí. Colocar Deus no tempo é entregar o controle da vida nas mãos dele. Tirar Deus do nosso tempo é viver uma vida independente dele. Se você deseja fazer a oração que Moisés fez, ensina-me a contar os meus dias, dando-me capacidade, para que eu possa administrar bem a minha existência, porque ela é breve, acaba rápido, passa como um vapor. Você precisa muito mais do que contar os anos da sua vida. Você precisa transformar os anos da sua vida em anos com qualidade, com excelência. E você não faz isso vivendo de forma independente. Você precisa entregar a sua vida nas mãos dele. Porque ele que está fora do tempo, ele conhece o início e o fim da história. Ele que está fora do tempo, ele sabe que não existe nada antes dele, não existirá nada depois dele. E porque ele é eterno, atemporal, está fora da linha do tempo, ele não pode ser surpreendido pelos eventos da sua vida. Irmão, antes de nós nascermos, ele já sabia que nós viveríamos o que estamos vivendo hoje. Pedir ao Senhor, ajuda-me a contar os meus dias de tal maneira, é ter certeza de que ele não perdeu o controle, irmão. Por que viver angustiado? Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos no livro antes mesmo de sermos formados no ventre. Para que viver tão desesperado, irmão? Desespero é antônimo de fé. Porque desespero faz joelho tremer, fé faz joelho se dobrar. Eu nunca vi um joelho tremer dobrado em oração. Se você deseja aproveitar bem a sua existência, que é rápida, passa brevemente. Parece que foi ontem que eu ganhei a bicicleta. Parece que foi ontem, Mirinha. Parece que foi ontem, Mirinha, que Bianca nasceu. Parece que foi ontem que Deus visitou Emildo e você dizendo, Mateus é meu. Parece que foi ontem. Passou. Mas a pergunta é, os próximos anos, o próximo Cronos que Deus vai acrescentar, será apenas Cronos? Ou você vai se apropriar do Kairos, aproveitando na duração as oportunidades que Deus está dando? Não tire Deus do seu tempo, pelo contrário, traga Deus para o seu tempo. E colocar Deus no tempo é entregar o controle da vida nas mãos dele. Eu tenho certeza que se assim você fizer, você não vai se frustrar. Se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, eu tenho certeza
que você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque Ele nunca chega atrasado. Raras vezes Deus se adianta. Raras vezes Deus se adianta. Nunca se atrasa. Mas sempre chega na hora certa. Porque Ele não está escravizado pelo nosso relógio. Fique tranquilo. Ele está agindo no tempo. Mas o tempo não consegue limitá-lo. Pode ser que o tempo da oportunidade de Deus para a sua vida esteja acontecendo agora. Olha o cenário sendo criado pelo Espírito Santo. Aproveite, irmão. Qual é a decisão que você quer tomar agora? Eu convivo com tanta gente que diz assim: naquele dia eu tive vontade, mas não fiz. Faça agora, irmão. Aproveite a oportunidade. Se você aproveitar a oportunidade hoje, uma coisa extraordinária vai acontecer em você. Semana que vem você vai participar da celebração novamente. Semana que vem eu poderia falar essa mesma ministração, mas não seria a mesma oportunidade, porque a celebração que você está prestando a Deus hoje, ela nunca mais vai se repetir. Entregue sua vida para Ele.